nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vô-lo suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna. Pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido pai, querida mãe, queridos responsáveis, também queridas crianças, queridos jovens e adolescentes. Nós hoje, dia 5 de abril, abrimos então oficialmente o nosso ano catequético. O primeiro vídeo é este, de boas-vindas. Um vídeo também que visa instruir um pouco sobre o papel das crianças, dos adolescentes e jovens, bem como e principalmente o papel dos pais nesse momento em que a catequese deve ser realizada na modalidade remota. Antes de iniciar a nossa conversa explicando o grande dever e a gravidade do papel que os pais e responsáveis desempenham na vida das crianças e adolescentes, quero ler um trecho bíblico do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, primeiramente, com base bíblica, já que nós somos cristãos, já que nós cremos que Deus se nos revelou por meio também da Sagrada Escritura, começamos pela Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, logo depois da normativa: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. O escritor sagrado então coloca, inspirado por Deus, coloca esse mandato de Deus. Tu dirás aos teus filhos, quer deitado, quer andando, quer sentado em tua casa, ou quer nos caminhos da tua vida. Tu ensinarás aos teus filhos todas essas coisas que hoje eu te prescrevo. Então, querido pai, querida mãe, queridos responsáveis, a missão de ensinar os filhos na fé a Deus único e verdadeiro e na fé de Cristo, primeiramente é de vocês. Quando Deus instituiu a família como a célula mãe não só da sociedade, mas também a célula mãe da igreja. Por meio das famílias é que nós povoamos a Santa Igreja Católica, e por meio das famílias nós pretendemos também povoar os céus com santos homens e santas mulheres. É dever, é papel, é obrigação e é direito das famílias educarem os seus filhos na fé e na verdadeira fé, na fé de Cristo, na fé da sua igreja, na fé da Santa Igreja Católica. Então, primeiramente, você que é pai, você que é mãe, vocês que são responsáveis por essas crianças e esses adolescentes, assumam esse pedido e, mais do que um pedido, esse mandato de Deus em vossas vidas e por meio daquilo que vocês também vivem no seio familiar, o papel de pai, o papel de mãe ou, fazendo às vezes destes,
o papel de responsável por essas vidas, por essas almas. Eu acredito que assim, quando um de vossos filhos fica doente, tem uma febre ou tem algum probleminha de saúde, vocês já se preocupam, querem cuidar, querem sarar. Ninguém gosta de ver os outros sofrendo, ainda mais quando se fala de crianças ou de adolescentes, né, que estão iniciando aí a descoberta da vida. Nós queremos cuidar e defendê-los de todo o perigo do corpo. Mas você pai, você mãe, você responsável, também deve se atentar ao seguinte: o corpo, mais cedo ou mais tarde, ele perecerá. O nosso corpo é limitado. Hoje nós estamos aqui, temos saúde, estamos dispostos, mas sabemos que o nosso corpo, por conta da sua própria fragilidade, ele vai se deteriorando. Então, muito mais do que os remédios para o corpo, que são importantes e devem ser administrados conforme as necessidades, mas muito mais do que os remédios para o corpo são os remédios para a alma, porque a alma vai entrar na eternidade. E quando essa alma entrar na eternidade, ela terá dois destinos: ou a salvação eterna ou a condenação eterna, ou o céu ou o inferno. Que Deus nos livre da desgraça do inferno. Mas como que nós vamos evitar o inferno se não sabemos o que Deus nos pede? Como que nós vamos evitar o inferno se nós não temos intimidade, amor para com Deus? E a catequese é justamente isso: crescer no conhecimento e no amor a Deus. E a Igreja Católica é aquela que é a portadora da verdadeira doutrina. E por quê? Nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo foi quem a fundou. Então, quando alguém diz que todas as igrejas são iguais, isso é mentira. As igrejas não são iguais. Nós podemos ter algo em comum, somos cristãos, mas falar que todas as igrejas são iguais, isso não. A Igreja Católica, apesar dos nossos pecados, dos meus pecados e dos teus pecados, apesar dos nossos pecados, a Igreja Católica é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pegou o Pedro e disse: Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja, e depois pegou o José e falou: olha, José, sobre ti eu edifico uma outra igreja. Isso não existe. Se nós olhamos na Bíblia, nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma única e verdadeira igreja, a Igreja Santa, Católica e Apostólica, ou seja, a Igreja Católica, da qual nós somos filhos por meio do santo batismo. A igreja é pecadora? A igreja é errada? Não, a igreja é santa. Pecador e errado sou eu e você. Então não é porque o padre fulano de tal está nas mídias sendo investigado por isso ou aquilo que a igreja não presta. O padre, aquele sujeito, se fez o que fez, é ele quem não presta. Não é porque o rapaz que trabalha lá na igreja fez isso ou aquilo que a igreja não presta. O rapaz que fez isso ou aquilo é que não presta. Então a gente tem que separar muito bem as coisas. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, é santa. Pecadores somos nós. Ela é verdadeira. Falsos e mentirosos somos nós com os nossos pecados. Ou seja, já pensou se por causa de Judas nós não acreditássemos que a igreja foi fundada sobre os apóstolos? Agora que Judas traiu Jesus, então nós não vamos ouvir mais esses homens. O que Pedro fala não tem importância, o que Bartolomeu fala não tem importância, o que Tiago fala não tem importância, o que Paulo fala não tem importância, porque Judas traiu. Então nós devemos tomar cuidado. A Igreja Católica, única e verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, cujo Papa, na sucessão apostólica, na sucessão de Pedro, hoje é Francisco, a igreja é portadora da verdade e é a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre o alicerce apostólico. E não é porque nós somos pecadores que a igreja não presta. Quem não presta somos nós, que acabamos pecando, como Judas fez, ou como Pedro fez também, quando negou Jesus 3 vezes, mas depois fez o mea culpa e voltou atrás. Senhor, me perdoa. Tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Deu para entender um pouco isso. Então, nós devemos entender que a missão dos pais é uma missão sagrada, de levar as crianças a conhecerem e amarem a Deus na verdadeira Igreja Católica. E essas crianças que têm corpo e alma devem ser cuidadas na sua integridade. Se cuida do corpo para evitar as doenças, quanto mais da alma, para se evitar o pior de todos os males, que é o inferno.
Então, pai, mãe e responsável, você tem responsabilidade sobre a alma do teu filho e da tua filha. Se você ensina e dá o bom exemplo, e essa criança futuramente, quando crescer, se desvia do caminho, bom, aí já é escolha dela. Lembramos de Judas. Judas recebeu o mesmo amor que os outros receberam, mas ele traiu. E por causa disso Jesus não presta? Não. Jesus fez o papel dele, ele é santo. É o santo, 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 3 vezes santo, santíssimo, filho de Deus. Quem não presta, quem fez a escolha errada foi Judas. Mas se Jesus não tivesse feito a sua parte, se Jesus tivesse amado mais os outros do que Judas, aí talvez Judas poderia falar, mas eu não fui amado, eu não recebi o que os outros receberam, eu não fui nem convidado para a ceia. E não foi isso que aconteceu. Judas tinha até um papel importante de cuidar da bolsa, da economia dos apóstolos. Jesus confiava muito em Judas, falou, olha, cuida aqui do nosso dinheiro, cuida aqui das nossas despesas. Então era obrigação de Judas isso. Mas ele, amado, ele vendo tudo o que viu, dos milagres, de todas as curas, de todas as graças que as pessoas recebiam por meio das mãos de Jesus, ele vivendo como os outros apóstolos, perto e íntimo a Jesus, ele faz a escolha. Então, aqui nós devemos pensar no papel de vocês, pais e responsáveis. Vocês têm que cuidar dessas vidas que Deus lhes confiou. São dons. O pai e a mãe não são donos dos filhos. Os responsáveis não são donos dos filhos. Vocês recebem de Deus a missão de cuidar dos filhos. São dons. Como que a gente pode ilustrar isso de uma forma bastante simples? Vamos lá. Os vossos filhos nasceram por meio do amor entre homem e mulher. Até aqui nós concordamos plenamente nisso. Então, para que nasça uma vida, é necessário que haja uma relação entre homem e mulher que frutifique numa nova vida. Mas a vida propriamente dita, esse sopro de existência, a vida como nós a temos, essa é um grande mistério que vem de Deus. Se bastasse um homem e uma mulher para que houvesse vida, eu pediria a você que é casado, você homem e mulher, que fosse lá no velório e dissesse a quem está ali no caixão, olha, estou te dando a vida, porque eu que dou a vida, eu e minha esposa, eu e o meu esposo, nós que damos a vida. E você dissesse isso a um cadáver. Esse cadáver não se levantaria, porque a vida não vem de homem e mulher. Vocês, pais, colaboram com Deus na obra criadora, mas a vida, isso que nos sustenta e mantém de pé, a vida vem de Deus. Então nós não somos donos dos nossos filhos. Coloco aqui no plural e assumo para mim também num sentido de linguagem. Pai e mãe responsáveis não são donos dos filhos, são cuidadores dessas vidas que Deus lhes confiou. E qual é a missão de vocês? Cuidar integralmente do corpo e da alma, mas principalmente da alma, porque é essa que no final da nossa existência biológica, no final da nossa peregrinação terrena, é a alma que permanecerá. E se essa alma não for bem cuidada, e se essa alma não corresponder ao amor de Deus por ela, poderá entrar na danação eterna, ou seja, ser condenada ao inferno. Que essa responsabilidade ou essa culpa não recaia sobre os vossos ombros, querido pai, querida mãe. Que vocês possam ser exemplo de fé para os vossos filhos, exemplo de santidade, ou seja, saber amar, saber perdoar, viver uma vida de participação na igreja. Como que um pai e uma mãe querem ser exemplo se sequer vão à missa aos domingos e nas solenidades? Ou vamos imaginar a pessoa que prefere ficar assistindo Faustão ou sei lá outro programa de TV, ao invés de parar o que está fazendo para ir celebrar o maior culto de adoração a Deus, que é a Santa Missa. Jesus disse, façam isso em memória de mim, e tem gente que troca por Faustão, por futebol e outras coisas. Não estou dizendo que assistir isso seja errado, estou dizendo que trocar a missa por isso é pecado grave. Então, querido pai, querida mãe, coloque a mão na sua consciência e pergunte se você tem dado exemplo. Se tem dado exemplo, louvado seja Deus, que você receba graças sobre graças para continuar nessa missão. Mas se não tem sido exemplo, por favor, retome o teu compromisso com Deus, retome a tua promessa com Deus, retome a tua missão com Deus, porque se Deus te confiou essas vidas, é tua obrigação cuidar do corpo e cuidar principalmente da alma,
para que elas não se percam. Dê o exemplo, viva a santidade e participe da Santa Igreja Católica. Quero ler também um trecho aqui para iluminar do rito do matrimônio. Então você, pai e mãe ou responsáveis que são casados na igreja, olha só uma pergunta que o padre fez no dia do casamento. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? E aqui diz, cada um dos noivos responde, sim. Bem, se vocês estão casados e se vocês receberam o sacramento do matrimônio na Santa Igreja Católica, vocês tiveram obrigatoriamente que dizer que receberiam os filhos que Deus vos confiasse e que educaria esses filhos na lei de Cristo e da Igreja. Não foi para o padre que vocês prometeram. Não foi para aquelas pessoas, os seus convidados, ou para o sogro e para a sogra que estavam ali mais próximos, né? Não foi para eles que vocês prometeram. Vocês prometeram a Deus. Como é feio quando nós não somos capazes de cumprir promessas. Eu acho tão feio quando alguém diz assim, olha, eu prometo que vou na tua casa, eu prometo que vou fazer isso para você, e não faz. É tão feio quando há promessas entre nós e nós não cumprimos. Muito mais feios são as promessas feitas a Deus e que não são cumpridas. Muito mais feio é isso. Então quem promete a Deus algo e não cumpre, peca. Antes não tivesse prometido. Ou seja, nós não podemos brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Deus é o nosso Pai Criador, sim. Deus nos salvou, sim. Deus nos sustenta por meio do seu Espírito, sim. Mas Deus não pode ser tratado nas mesmas relações de homem para homem, numa relação de igual. Deus é Pai Todo-Poderoso. Deus é aquele que nos governa, mantém, nos sustenta. Então, essas promessas feitas a Deus, quando quebradas, violadas ou descumpridas, desrespeitadas, essas promessas, elas ferem muito a nossa relação com Deus. Então, chamo você, pai e mãe, vocês que são casados na Santa Igreja, a reassumirem essa promessa. Se de repente deslizaram, pecaram, não cumpriram, faz, como eu disse há pouco, minha culpa, Senhor, perdão, se confesse. Busca o sacramento da confissão, fala, olha, eu fui negligente na educação dos meus filhos, eu fui negligente na educação religiosa dos meus filhos. Se confesse e volte à fidelidade para com Deus. Ah, mas eu não sou casado na igreja. Bom, se o seu filho está indo para a catequese, acredito que ao menos ele seja batizado, ou pelo menos esteja em vias de ser batizado. Olha só o que foi dito ou o que será dito no dia do batismo. Pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês, pais e padrinhos, querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? E a resposta, sim, queremos. Ou seja, por mais que você me diga que não é casado na igreja, mas no dia do batismo do teu filho você prometeu que cuidaria dessa vida e que a educaria na fé de Cristo e da igreja. Você fez uma promessa para Deus. E estou aqui hoje para te lembrar disso. Assuma o teu papel. Não brinque com Deus. Não seja negligente nas coisas divinas. Às vezes nós somos tão responsáveis com as coisas terrenas, com as coisas materiais. E isso é bom. Ser responsável com o trabalho, ser cuidadoso na administração dos bens, ser zeloso nas coisas temporais, isso é muito bom. Mas, se nós negligenciamos o céu, se nós negligenciamos a vida eterna e cuidamos apenas disso, nós estamos perdendo tudo. Porque um dia morreremos e tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra permanecerá, enquanto que aquilo que nós não cuidamos, que é a vida eterna, o céu, nós a perderemos. Ou seja, podemos até viver 100 anos sobre a terra. Vamos supor que a nossa vida vá até os 100 anos. Mas a eternidade é muito mais do que 100 anos. A eternidade é, como já se diz, eterna, é eternidade. Quem perde a eternidade com Deus perde tudo. Não perde só um período da vida,
Não perde só 1, 2 anos, perde tudo. Então, quero chamar os pais, mães e responsáveis a reassumirem o seu papel. E quero dar as boas-vindas. Nesse ano a nossa catequese será, por conta da pandemia, bem diferente. Todas as semanas, na segunda-feira, os nossos catequistas gravarão pequenos vídeos de 15, 20, 30 minutos. Esses vídeos serão disponibilizados nos grupos de WhatsApp, onde os vossos filhos estarão inseridos. Então, cada catequista terá um grupo de WhatsApp e toda segunda-feira esse vídeo será lançado nesse grupo. A criança ou o adolescente, ele deve assistir o vídeo semanal. Assistir o vídeo e ainda fazer a tarefa desse vídeo, ou seja, responder algumas questões e interagir com o catequista sobre aquele conteúdo. As crianças e os adolescentes serão avaliados na interação e nas respostas. E eu também estarei ali sempre acompanhando os catequistas, as coordenações, para que tudo transcorra da melhor forma possível. Se por acaso os catequistas perceberem que há crianças e há adolescentes que não estão levando a sério, os catequistas entrarão em contato com vocês, pais e responsáveis. E dirão com clareza, sem medo, sem digamos assim, reservas. Dirão, olha, o teu filho, a tua filha, ele não está correspondendo ao conteúdo da catequese, não está fazendo as lições, não está participando, não está interagindo. Se os pais não tomarem as providências devidas aos pais, porque é dever dos pais, repito, a educação dos filhos, se os pais não tomarem as devidas medidas para corrigir os seus filhos nesses erros e conduzi-los à verdade e à retidão nos costumes, nós então passaremos a informação aos coordenadores. Então os coordenadores da catequese entrarão em contato com os pais para averiguarem, verificarem o que está acontecendo. Se mesmo tendo o catequista falado e os pais não derem ouvido, se mesmo os coordenadores da catequese tiverem falado com os pais e os pais mesmo assim não derem ouvido, eu mesmo entrarei em contato com vocês. E direi, olha, talvez por conta da modalidade da catequese à distância, o teu filho e a tua filha não estão conseguindo acompanhar. Então nós o deixaremos para o próximo ano. Nós não negaremos o sacramento. Não estamos falando que essa criança não vai fazer catequese de primeira comunhão ou catequese de crisma. Ninguém está falando assim, o padre proibiu. Não é nada disso. Nós só estaremos dizendo o seguinte, nesse momento não tem como continuar. Vamos deixar o teu filho, a tua filha para o próximo ano. Quem sabe ele consiga com mais maturidade e com a participação de vocês, pais, dar os passos necessários. Nós não podemos nos esquecer que essas crianças, esses adolescentes vão receber sacramentos. As crianças vão receber a Sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, o maior de todos os sacramentos, Ele mesmo. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Ou seja, Ele mesmo se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. E depois os nossos adolescentes receberão o sacramento da crisma, serão ungidos com o óleo da maturidade para testemunharem a fé, para serem adultos na fé. E o que Jesus disse aos apóstolos quando da administração dos sacramentos, quando de passarem as pessoas a graça sacramental? Jesus disse, não lanceis pérolas aos porcos e nem distribuí tesouro a quem não sabe administrar. Então, se esses são os maiores tesouros da igreja, nós não podemos assim simplesmente jogar pela janela e deixar que as pessoas façam o que queiram. Não, precisamos que as pessoas estejam preparadas minimamente para receber com seriedade, consciência e liberdade os sacramentos da Santa Igreja. Queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, uma alegria muito grande hoje abrir a catequese, embora de forma remota, mas é uma alegria muito grande saber que nós temos condições de caminhar juntos. Eu, como vosso pároco, me coloco inteiramente à disposição. Aquilo que precisar, basta procurar as catequistas, os catequistas, e eles farão chegar até mim as dúvidas e as dificuldades de vocês. Contem conosco também enquanto família. Se de repente você estiver passando por necessidade, nós não sabemos nessa pandemia o que acontece na tua casa, mas se você estiver passando por necessidade, não tenha vergonha.
Talvez hoje você passe por uma necessidade e amanhã serei eu. E que a gente saiba viver como irmãos. Diz os Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e o número deles só crescia. Ou seja, se você está precisando de alguma coisa, nos avise para que a gente também possa ajudar de alguma forma. Nós estamos unidos enquanto uma grande família e essa família chama Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que desça sobre você, pai, sobre você, mãe, sobre vocês responsáveis, que desça sobre as crianças e os adolescentes, que desça sobre os nossos catequistas, que desça sobre toda a nossa paróquia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um excelente ano de catequese e que a Virgem Maria possa nos tomar pela mão e nos ensinar dia após dia a colocarmos em prática a vontade do seu Filho Jesus Cristo. Salve Maria!